A Kepler Weber já subiu mais de 900% desde 2018. Será que ela vai continuar com esses resultados ou ela vai voltar aquele passado conturbado que ela tinha antes? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Antes de a gente começar o assunto do vídeo, quero lembrar para vocês que a produção economizou muito na verba da gravação e tá um breu. Eu não sei se meu rosto vai ficar muito claro, mas enfim, tá um breu. Lá atrás tem iluminação, mas aqui tá um pouco difícil, tá? Vai começar a chover também. Mas lembrando para vocês que em final de maio vai abrir as vagas para a quinta turma do IZT. Cara, tá começando a chover muito. Então, toca no link na descrição para você aprender a como sair do zero, organizar suas finanças e investir tanto no Brasil e no exterior. Vamos pro vídeo antes que a gravação pare, devido à chuva. Então, hoje vamos falar da Kepler Weber, uma empresa que é líder nacionalmente no que se diz respeito à produção de silos, secadores, máquinas de limpeza de grãos e também na prestação de serviço para aquele fazendeiro, para aquela pessoa do agronegócio que já tenha o seu silo ali. A Kepler atualmente ela diversifica sua receita em 5 fontes de negócios, mas ela tinha um problema muito grande no passado, que a gente vai interpretar aqui se ela conseguiu passar por esses problemas e virou uma nova Kepler, ou se ainda está sujeita a enfrentar os mesmos problemas que ela tinha anteriormente. Então bora lá. Aqui a gente tem a Kepler, basicamente uma empresa ali, ó, que tem 1,7 bi de valor de mercado, uma empresa relativamente pequena. Ela ficou muito falada entre os investidores por causa do seu dividend yield ali de 8%, chegou até a ser mais isso no passado, se eu não me engano, tá? E consequentemente a sardinhagem adora essa questão do yield alto, né? Quando a gente olha para um histórico máximo de tempo, tem essa distorção aqui, né? Mas cara, eu vou te tirar essa distorção para ficar melhor para a gente analisar a Kepler. Mas olha só, a Kepler ela subia, caía, subia, caía, subia, caía e subiu muito agora. Então, a Kepler já subiu mais de 900%, como a gente pode ver, mas será que ela vai voltar ao mesmo problema histórico passado, que era cair depois de um tempo? Ou será que as coisas mudaram e realmente a Kepler está uma nova empresa? Vamos descobrir aqui, tá? Quando a gente olha para ações em circulação, ela fez uma emissão, né? Fez um follow-on, emitiu novas ações ali em 2020. Agora, o que interessa mesmo pra gente aqui são os resultados, tá? É até bem curioso, não tem aqui, mas se tivesse as divisões da linha de receita, tá? Mas antes de a gente chegar lá, vamos olhar os resultados da Kepler, tá? A gente pode ver que ela vem aumentando muito seus resultados. Se a gente para ver aí nos últimos 6 anos, 18% de aumento de receita. A gente tá falando de 39% ao ano de aumento de EBITDA. A gente tá falando de um lucro ali, ó, aumentando de 77% ao ano. É muita coisa, tá? É muita coisa. Quando a gente olha esse trimestre da Kepler, a gente olha que foi um trimestre mais fraco, mas se a gente parar para ver, ó, o primeiro tri, aparentemente ele tem sazonalidade, né? Que a gente vê que o último tri de 2022 foi forte, o primeiro tri foi fraco. Aqui, 2021, um pouquinho similar. Deixa eu puxar um pouquinho mais de tempo aqui, ó. Puxando um pouquinho mais de tempo, ó. 2020 a mesma coisa, o primeiro tri é mais fraco que o quarto tri do ano anterior. Então assim, tem sazonalidade aqui, então é bem importante a gente fazer uma comparação trimestral, tá? Sempre olhar o primeiro tri com o primeiro tri, porque tem sazonalidade aqui. Aí a gente para ver, ó, comparando os trimestres, que basicamente no primeiro tri a Kepler está aumentando nos últimos 5 anos 22% do seu aumento aí de receita, tá? Então vem apresentando bons resultados, seja em qualquer linha que você olhe. Dentro da geração de caixa deve ter algo ali do ciclo de caixa dela, por isso que deve estar um pouco diferente, mas está positivando a sua geração de caixa. Eu gosto mais de estar olhando a geração de caixa a nível anual, para mim faz muito mais sentido. A gente vê que ela vem com a geração forte de caixa, vem investindo, vem sobrando caixa livre, vem sempre pagando menos proventos, né, do que está gerando de caixa livre. Então assim, está bem saudável. A empresa basicamente tem mais caixa do que dívida, então o resultado financeiro não é um problema para ela, tá? Então assim, aparentemente, olhando aqui por alto os resultados, ela está melhorando. E aparentemente ela está se consolidando. Só que não é suficiente a gente ver isso. A gente tem que olhar para a linha de negócio. Porque o que acontecia basicamente com a Kepler nesses períodos aqui? Basicamente a Kepler depende muito do agro, né? Ou pelo menos dependia, né? Isso a gente vai ver. E basicamente quando o agro bombava, vinha um ciclo de alta do agro, que os fazendeiros faziam uma colheita muito grande, compravam muitos silos, a Kepler dava uma explodir na sua receita. Mas olha que curioso, quando o agro vinha mais baixo, ninguém queria comprar silo, ninguém reforçava sua estrutura, acabava que a Kepler ali afundava suas receitas. Era por isso que ela dependia muito do preço das commodities. Não porque ela vendia commodities, mas porque o serviço dela era muito ligado diretamente a commodities, tá? O que a gente espera é que ela consiga ter frentes ali que acabem com esse problema. Vamos dar uma olhadinha no resultado da Kepler pra gente entender um pouquinho mais sobre ela. Então bora lá. Vamos abrir o release aqui da Kepler, tá? Os caras economizaram na qualidade do PowerPoint aqui, mas o release do primeiro tri, destaque, ó, receita atingindo 380 milhões, aumento de 17%, um resultado
bem significativo, tá? EBITDA, 16% em comparação ao primeiro tri de 2023, um resultado de EBITDA também. O que mais a gente pode ver aqui? A margem EBITDA permaneceu no mesmo nível, tranquilo, então mantém margem. Lucro líquido da Kepler teve um aumento de 2%, o lucro foi mais baixo, por quê? Tem redução de margem, só que ele fala aqui, ó, essa variação negativa é atribuída ao aumento de imposto de renda, tá? Então o lucro veio mais baixo devido a questões tributárias. Beleza? Então vamos lá. São Paulo, 29 de abril, mensagem de administração. Vamos ver o que a administração tem para falar para a gente. A Kepler alcançou um resultado extraordinário no primeiro tri, expansão na parte do segmento de atuação, crescimento expressivo de 17%. Expressivo, não é bom resultado, né? 18 de EBITDA, a margem teve um leve aumento, a margem permaneceu basicamente igual, demonstrando consistência operacional e diversificação do negócio, alcançou um mix de venda favorável, beleza. Fazendas teve um crescimento de 22,8%. Fazendas é um dos tipos de negócio deles, tá? Eu vou chegar já para explicar cada um deles. Outro destaque foi negócios internacionais, que é venda para o exterior, expandiu 70% o faturamento, tá? Legal. Também tem os segmentos de portos e terminais, então só que já tem 3 segmentos: fazendas, negócios internacionais, portos e terminais, tá? Aumento de 46% em comparação ao primeiro tri. Reposição e serviço é mais um segmento deles, tá? Alcançando ali um aumento de 11% da receita, então foi crescendo bastante ali dentro das suas linhas de receita, tá? Beleza, vamos lá. Avançamos em mais um trimestre com ROIC de 43%. ROIC é retorno sobre o capital investido. Eu não sei como é que eles chegam nessa conta, tenho minhas dúvidas. Enfim, é o número deles, né? Vamos lá. A perspectiva nos próximos trimestres são positivas, oportunidade na agroindústria, portos, terminais, reposição de serviço e crescimento de pedidos em fazendas, apesar do macroeconômico não estar ajudando, né? Embora o segundo tri seja tradicionalmente marcado pelo menor patamar de faturamento devido à sazonalidade, foi o que eu disse, a Kepler é bem sazonal, trabalhamos com um cenário de evolução gradual ao longo do ano. A gente já sabe que o próximo tri tende a ser um pouquinho mais fraco, tá? Mas beleza, vamos ver aqui um pouquinho, né, dos números, tá? Olha o quanto caiu o retorno sobre o capital investido. Então, assim, se a pessoa não entende a parte de fazendas, o calendário do agro é diferente do calendário normal, ela vai achar que a Kepler está se definhando muito, porque o retorno sobre o capital investido caiu de 80% para 43%. Mas não é bem assim. O ano safra, o ano de calendário do agronegócio é diferente. Então tem essas sazonalidades, como eu havia falado. Então isso aqui é um ponto muito importante para prestar atenção. Eu particularmente não sei como é que eles tiram esse ROIC, né? Tem a conta aqui, basicamente, aparentemente, é isso? Não tem não. Eu achei que isso aqui era a conta do ROIC, mas não é a conta do EBITDA ajustado. Mas enfim, eu não sei de onde é que eles tiram esse ROIC, tá? Mas bora lá. A receita da Kepler aumentou 17%, sempre comparando o primeiro tri com o primeiro tri. O lucro só 2%, a gente viu que foi por questões de imposto. A margem caiu, mas a gente viu que foi a questão de imposto. O EBITDA subiu 16% e o ajustado 18%. Então, assim, um crescimento legal de EBITDA, um crescimento legal de receita, tá? E a margem permaneceu ali em linha. Vamos lá. Receita no primeiro tri, mais uma vez, cresceu 17% em comparação ao primeiro tri do ano passado. Majoritariamente, 90% da receita vem do mercado interno, então a gente consegue ver que 90% da Kepler, das vendas dela, vem daqui do Brasil, tá? Observamos um crescimento na reposição de serviços. Esse aqui é um ponto muito chave da Kepler que eu quero trazer mais na frente para vocês. E aqui, ó, tal desempenho atribuído sobretudo a Procer, tá? Olha só, Pedro, eu não sei o que é Procer. Dá um Google, tá? Então, ó, basicamente a Kepler concluiu o processo de compra de 50% mais uma ação, ou seja, virou sócio majoritário da Procer, principal player do Brasil com foco em tecnologia para armazenagem de grãos. Então, beleza, isso aqui foi março de 2023, faz um ano basicamente. Então, olha só, basicamente um grande desempenho da Kepler foi atribuído a essa Procer, uma aquisição que ela fez, bem legal, tá? Então, só ela gerou um aumento de 216% na receita, tá? Bem legal. Vamos lá. Então, a gente vê que a receita líquida deu uma queda aqui, ó, dentro do primeiro tri, mas subiu em relação ao mesmo período do ano passado. A maior parte da receita vem do mercado interno, como a gente viu. Tá? Bem tranquilo. E aqui a gente tem as linhas de receita da empresa, que era o que eu queria comentar com vocês. A primeira linha é a linha de fazenda. Eu quero trazer aqui para vocês o site da própria Kepler Weber, que vai explicar para a gente o que é cada uma dessas linhas. Então, fazenda. O segmento atende produtores rurais de pequeno, médio e grande porte, com soluções completas de produtos e serviços para a etapa pós-colheita, permitindo conservar os grãos colhidos da lavoura em condições ideais, etc. O que é que isso quer dizer? Basicamente, o cara tem os seus grãos, planta e ele vai colher. Na hora de colher, ele tem que armazenar. A Kepler vai lá e produz o silo para ele armazenar. Qual era o problema da Kepler antigamente? O fazendeiro ia lá, comprava o silo e acabou. Não entregava mais receita para a Kepler. Aí,
É uma linha de receita dela, tem bastante impacto, é muito relevante ainda para a empresa, mas tem uma dependência muito grande, porque é basicamente você imaginar que essa cadeira que eu estou sentado. Eu fui na loja, comprei a cadeira, ela é minha, eu não compro outra cadeira, não preciso comprar outra cadeira nem tão cedo. Era isso que acontecia com a Kepler. Então, basicamente, quando o agro ia mal, a Kepler se complicava muito. E esse é um ponto importante. Na primeira linha de negócio, fazendas. Segundo, negócios internacionais, tá? A Kepler está presente em 5 continentes, a maior parte das exportações da empresa, país latino, tem exposição, onde tem posição de liderança, atendendo produtores rurais e agro, ou seja, faz a venda de produtos para fora do Brasil, mas é só 10% da receita. Terceiro ponto, portos e terminais. Tem solução para movimentação de granel sólido em terminais de transbordo e portos, que são parte importante da cadeia logística de alimentos e de exportação de commodities. Ou seja, ela atua basicamente na logística do transporte de grãos em portos. Terceira linha de receita da Kepler. A quarta, agroindustrial. Basicamente é focado para transformação em commodity, vai pegar lá a soja, vai pegar o milho e vai transformar em etanol, vai transformar em óleo de soja. Então é focada basicamente na armazenagem até a transformação desses produtos. E o último serviço, que para mim aqui é onde mora o ponto-chave da Kepler, onde mora o grande boom da Kepler Weber, é que basicamente ela é uma receita recorrente. Ou seja, o cara comprou o silo apresenta defeito, precisa de manutenção, precisa de ajuste, a Kepler vai lá e começa a fazer isso. Então ela começa a ter receita recorrente do silo que ela vendeu para o fazendeiro, que antigamente ela vendia, deixava lá e pronto. Agora ela já começa a ter receita recorrente a partir da prestação de serviços. Então olha só, venda de peças de reposição, adequação da unidade existente às normativas de segurança vigentes e ampliação da capacidade de modernização, equipamento e serviço especializado em treinamentos, etc. Tá gostando da análise até aqui, né? Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Bora para análise. Então, olha só, é desse jeito que a Kepler ganha dinheiro. Vamos lá, falar de fazendas. Fazendas é responsável por basicamente 34% da receita da empresa, bem importante. Comparado com o primeiro TRI, cresceu 22%, número bem significativo, tá? Impulsionado por uma carteira sólida de virada de ano, que sustentou o faturamento no primeiro TRI 2024, estratégia de segmentação em territórios, tudo bem, mesmo com universidades aqui no norte, etc, tá? Então, vamos lá. Segundo, agroindustriais. Agroindustriais é transformar a commodity em algo mais elaborado. Então, basicamente, a receita do segmento agroindustriais, 27%, também é bem significativo, tá? Priorizou o direcionamento de recursos para o segmento mais rentáveis. No geral, teve uma queda da receita, não foi um trimestre tão bom para os agroindustriais. E aí a gente vê ó, que teve uma redução de 3,7% em comparação ao mesmo período de 2023. Tá? E 46 em comparação ao trimestre passado. Então, basicamente, foi um período mais fraco, que é basicamente ó, a sazonalidade, influenciada pela colheita de verão, que é o período mais significativo do calendário agrícola. Então, tem que entender que o agro tem seu calendário diferente da gente normal, digamos assim. Tá? Negócios internacionais cresceu 70%, mas perceba que é algo bem pouco expressivo, né? Se a gente volta no Fundamentei, a gente tá falando de 38 milhões de receita, isso vai dar o quê? 10%, tá? Da receita da empresa. Então, assim, é bem incipiente ainda, tá crescendo, tá? Então, por mais que cresceu 70%, representa pouco, tá? Eles falam aqui, enfim, que estão vendendo para fora do Brasil, etc. Vamos falar de portos também. Receita pequena. Nossa senhora, os caras do PowerPoint aqui, ó, olha essa qualidade. Rapaz, os caras perderam a mão nesse PowerPoint aqui, tá qualidade péssima. Vamos lá, aumentou 46%, mas como eu disse, isso representa só 12%, tá? Ainda é uma parte pouco significativa da empresa, 12% é pouco mesmo. Ele está sendo impulsionado por grandes projetos, né? Um que é na Bahia, movimentação de grãos fertilizantes lá, e outro na região Matopiba. Eu acho que é Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, que são onde eles basicamente têm os projetos portuários deles, tá? Beleza, além disso, projetos no Paraná, região principal, porto de grãos do Brasil, implementação, posição sólida, beleza. E aqui, para mim, onde está a nata da Kepler, é onde está o futuro, se tudo der certo, que é reposição e serviços. Hoje em dia representa só 15%, tá? Mas eu vejo um potencial muito grande aqui, ó. Cresceu 11% no trimestre. Isso aqui não é uma coisa que vai explodir do dia para a noite. É uma construção de valor a longo prazo. Mas qual é o grande ponto aqui, tá? Ele fala, ó, que em comparação ao trimestre anterior caiu 35%, mas tem efeito sazonal, tá? Então o primeiro TRI é mais fraco. A gente também viu aqui, tá, que a Procer foi responsável por boa parte desse crescimento. Qual é o grande ponto aqui da Kepler, tá? É que basicamente isso aqui essa linha de negócio, se ela continuar trabalhando a longo prazo,
eu vejo como potencial da Kepler para não depender da sazonalidade que a gente tanto está falando aqui. Então, se a Kepler conseguir trabalhar isso aqui e tornar a maior fonte de receita, eu vejo a Kepler como uma excelente empresa para o longo prazo. Mas eu vejo que muito do futuro da Kepler está ligado à reposição e serviço, que fica basicamente receita recorrente, independente de momento de safra, tá? Então, beleza. Estamos desenvolvendo 2 novos produtos no segmento, Grãos de Conhecimento, uma plataforma EAD, ensino à distância, com vídeos educativos para criar e orientar os clientes, segurança, mão de obra. Já o Checklist Kepler, que é outro negócio deles, né? É um aplicativo de diagnóstico e manutenção operacional. Então, assim, eles estão trabalhando na frente tecnológica, os caras estão falando de EAD aqui, irmão. EAD, e basicamente trazer a tecnologia para que eles consigam implementar facilidade para o cara do agro, tá? Então, muito bom. Vamos lá, custo de produto permaneceu basicamente estável, aumentou 16%, bem em linha com a receita. A gente vê que a margem, ó, tá igual, né? Então, basicamente, o percentual sobre a receita ficou bem em linha. Então, o custo está controlado, tá? A maior parte dos custos vem de materiais, tá aqui. Depois vem produtos de transformação, mas permaneceu bem em linha. Despesa de venda geral e administrativa. A despesa cresceu 6%, também ficou bem em linha, sem muita surpresa. Ele fala que as despesas com venda são basicamente efeito da inflação sobre os custos com o pessoal. Então, basicamente, provavelmente aumentar salário, despesa em feiras e exposição, beleza? Agora, aqui é um pouco mais preocupante, né? Você vê que 33% de aumento em despesa geral administrativa já é mais preocupante, tá? Correspondeu a 6,6% da receita líquida, mas aumentou 36%, né? Isso aqui cresceu um trimestre ou outro desse jeito, ok, mas aumentar 36% de despesa geral administrativa todo trimestre, aí não, tá? Então tem que ficar de olho nisso aqui. Então, a variação, ele fala aqui, ó, dispêndio de projetos estratégicos pontuais, então esperamos que sejam, bem como gasto de conclusão do plano de sucessão de liderança da companhia, né? Tem que ficar de olho nisso aqui, tá? Resultado financeiro não é um problema para Kepler, porque a gente tinha visto que ela tem mais caixa do que dívida, né? Então, se ela tem mais caixa do que dívida, acaba que, ó lá, o resultado financeiro, ó, fica positivo. Se a empresa recebe mais juros das suas aplicações do que pagamento de juros de dívida, o resultado financeiro não será um problema para Kepler, tá? Então, beleza. Despesa financeira, resultado financeiro, dá até para passar isso aqui tranquilo, não é algo tão importante. A gente vê lá, o EBITDA crescendo 18%, bem em linha. Aparentemente, ó, tem um impacto maior de imposto, né, que eu havia falado aqui. Então, a gente vê que aumentou receita, depreciação e amortização não aumentou tanto, resultado financeiro bem em linha. O que aumentou mesmo foi o imposto, que aí teve um impacto bem maior no lucro líquido. E um aumento bem maior no imposto vai prejudicar o lucro líquido, tá? Então, a gente consegue ver, ó, um aumento ali significativo de imposto, né? Depreciação e amortização aumentou, mas não muito, dentro do primeiro TRI. Então, a gente vê que o EBITDA cresceu 16%, com o imposto o lucro só cresceu 1,8%. Se não fosse essa questão tributária, o resultado do lucro seria melhor, tá? Seria bem melhor. Esse aqui é um ponto de importância, tá? Então, o grande ponto-chave aqui do lucro para o EBITDA foi o pagamento de imposto, que teve um aumento mais expressivo. Então, sem muita surpresa, sem muita novidade, sem muito espanto, tá? Ele fala que o EBITDA chegou a 90 milhões, uma comparação com 77 do primeiro TRI de 2023. O trimestral, a margem foi 23,8%, margem tranquila, bem em linha, tá? E ele diz, ó, apesar de um mix desfavorável, a variação positiva de 16% no EBITDA é explicado pelo aumento de atividade durante período, resultando numa gestão equilibrada de volume, preço e custo. Então, basicamente, a empresa está receitando, está conseguindo ter controle de custos, está sobrando mais dinheiro ali no EBITDA, tá? Quando a gente vai olhar o lucro líquido da companhia, a gente já viu que foi um lucro líquido mais baixo por causa da questão tributária. O ciclo de caixa da companhia foi um pouquinho mais baixo. Tem um valor bem significativo aqui, ó, em capital de giro. Tem um dinheiro significativo aqui em capital de giro. A empresa não investe tanto nas suas operações em CAPEX, não precisa, né? Então, assim, se não fosse esse capital de giro, o fluxo de caixa operacional teria sido maior, tá? Aqui tá aquele ROIC dele de 43%, sabe-se lá como é que eles calculam. A empresa não investe tanto assim em CAPEX, né? Se a gente parar para ver, ó, investimento baixo em CAPEX, né? O máximo foi 29 milhões ali. Quando a gente olha, não é um valor tão alto de CAPEX, né? CAPEX é o investimento na sua própria operação, tá? Investir em imobilizado, em maquinário, etc, tá? Não precisa de investimento intensivo, né? É até uma empresa asset light, podemos dizer, que não investe tanto ali em capital, bens de capital. Então, bem curioso isso.
Aqui ele fala, né, para que foi a evolução do CAPEX, aumenta a capacidade. Ele fala aqui, ó, já no primeiro TRI foi bem mais dividido o CAPEX para onde foi, né? Então, basicamente bem alocado, TI, reforma, novos produtos, aumento de capital. Endividamento da empresa não é relevante, a empresa tem mais caixa do que dívida, tá? Então, basicamente, a empresa tem 146 milhões ali de dívida, mais 300 de caixa, mais caixa do que dívida, tá? Aqui tem um pagamento de juros, mas isso aqui é irrelevante pra gente. Beleza, o retorno da empresa, estrutura acionária, tá ok. Então, assim, a Kepler basicamente tá começando a se consolidar, parece que não vai voltar para aquele patamar que estava lá atrás. Como investidor, é muito importante você entender isso também, que vai ter muitas empresas que no passado eram muito ruins, e você tem que entender que empresas podem melhorar e podem piorar. Então, você não pode ficar preso no tempo, não, mas no passado da Kepler, da Eternit, da Taurus, de não sei quem. Ou se não, a empresa era muito boa e começou a definhar, começou a perder fundamentos, tá? Você não pode ficar preso a isso, né? Assim, teve problema? Teve. Seja racional, veja se a empresa está melhorando e tome decisão. Muita gente fala da Kepler, do passado e tal. Muita gente nem sabe disso aqui também, né? Mas o ponto-chave de você entender é basicamente, teve seus problemas no passado? Ok, teve. Mas é de extrema importância você entender também, entender o que está acontecendo no presente e olhar para o futuro. Parece que as coisas estão se ajustando. Eu daria aqui um 3,5 para Kepler, tá? Algo entre 3,5 e 4, tá? Como a gente não tem 3,5, eu vou deixar meu 3 aqui para Kepler, tá? Mas seria um 3,5 mesmo. Não que a empresa esteja capengando, mas assim, temos que analisar de perto. Esse é o ponto-chave, tá? Então assim, a Kepler começou o ano melhor do que o ano passado. Se permanecer assim, vai ser um ano excelente, 2024. Mesmo o agro não estando muito bem, mas é o que eu disse, se ela ficar dependendo só do agro, o negócio não vai performar muito bem, tá? Então esse aqui foi o vídeo da Kepler. Se você gostou do vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal. Isso me ajuda muito a estar trazendo análise como essa aqui para vocês. Se você tem alguma dúvida, algum comentário sobre a empresa, bota aqui embaixo também. E quero lembrar para vocês que agora, no final de maio, estão sendo abertas as vagas para a 5ª turma do IZT, onde eu vou sentar junto com você, tirar você do zero, organizar suas finanças e te ensinar a investir por conta própria no Brasil e no exterior. Então toca no link na descrição para você fazer a sua pré-matrícula na 5ª turma do IZT para garantir condição especial. Gostou do vídeo? Muito obrigado pela audiência e até o próximo vídeo.